Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Hoje com o tema Saúde no Esporte de Alto Rendimento. Estamos aqui sempre com eles, Cássio Siqueira, Franco Chamorro e nosso convidado da vez, Léo Hiral. Tudo bem? Falei certo? Falou certo. Boa, muito bom. Tudo bem, galera? Leonardo Hiral, né? Leonardo Hiral. É que a gente já tá íntimo agora. A gente estava trocando ideia antes de começar. Então. Mas não tem formalidade, o Cássio sabe bem disso. O Léo, já me antecipando aqui, é o cara que é meu alvo, assim. Você foi meu professor, pô. Mas você deu aula na pós-graduação de bermuda, esse é o meu plano de vida. Qualidade de vida, né? É isso. É importante. No final de semana, pô. Justo. Aula de final de semana, eu acho que tinha que ser uma exigência. Não é? Bermuda e chinelo. Não, mas sei lá, a aula era de primeiros socorros, né? Então, ficar ajoelhado, fazer rolamento, não dá pra fazer de social, né? Pô. Já pensou gravata? Pô, não dá. Não dá, né? Não é nem meu estilo, né? Médico do esporte usa gravata? Ah, cara, depende, né? Tem físio do esporte que usa, né? Vocês querem polêmica? Lógico que a gente quer. Calma aí, vamos arrumar essa bagunça. Vamos apresentar o Léo direito, entrar no papo, aí deixa a bagunça pro final. Boa. Ou pro meio do caminho. Vocês que mandam. Pode ser. Então o Léo, que é médico do esporte, médico do Esporte Clube Pinheiros, e tá aqui com a gente porque tá envolvido com alto rendimento. Teve participação na Copa de 2014, nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Tá aqui com o seu jaco exclusivo das Olimpíadas de Inverno. Esse daí, os médicos do esporte e amigos do Léo olham pra ele e falam: pô, esse daí eu queria, hein? Esse daí é raro. Tem que valorizar, né? É isso. Tem que valorizar. E o Léo, enfim, eu não conheci o Léo, Franco também não, né? Eu já conhecia, você falou do seu TCC de canelite e tal, sim, lá atrás. Lá atrás, 2013. Aí eu falei, ele não ia lembrar como eu esperava, normal. É muita coisa, né? Enfim, foi aluno do Cássio, é isso? Todos os residentes da medicina esportiva passam estágio lá com a gente. O Léo foi um deles. Com muito destaque, uma cabeça tão grandiosa quanto a de Rafael Pira. Pô, esse enquadramento aqui tem que ver se dá conta. Cássio, cara, ele só tem essa piada, assim, ele vai bater nisso. Não, tenho várias. Você tem mais? Vamos. Eu já conheço, né? Conheço, então já sei que... É que o repertório difícil. Todo envolve esse assunto, mas são várias piadas do mesmo assunto. Boa. O que importa é a diversificação, certo? E aí, enfim, a gente vai falar sobre saúde no alto rendimento. Eu trouxe aqui algumas perguntas norteadoras, inicialmente para esse papo, para a gente de fato entrar no assunto. Então, assim, qual que é a ideia, né, desse nosso episódio? A gente vai tentar entender quais são os aspectos principais para se considerar nos pilares da saúde no alto rendimento, se eles diferem ou não quando a gente está falando de saúde para um praticante de atividade física que não está visando rendimento. Os desafios, né, que isso traz, diferenciando também com o público que não está buscando esse alto rendimento. A gente vai falar sobre equipe multi, manejo de variáveis de saúde, performance, como isso é feito de fato na prática, enfim, por aí adentro. Sugestão de por onde começamos? Eu tenho talvez uma sugestão que vem antes disso, que é a definição de alto rendimento, porque acho que legal. tem uma confusão muito grande com considerar esporte profissional com alto rendimento necessariamente, né? E será que é isso mesmo? Como que é? Não vamos deixar o Léo se apresentar primeiro? É verdade, por favor, se apresente, Léo. A gente sempre começa, você é a primeira vez aqui, conte sua trajetória. Esses são, então, o que a gente vai tentar responder nesse episódio. Mas antes a gente quer saber quem é o Léo, qual é o seu envolvimento com o esporte, com a medicina, a fusão das duas coisas. Bom, primeiro como acho que o esporte veio primeiro na minha vida, né? Acho que como na maioria das pessoas, eu desde cedo eu nadava e nadava na Mori, natação, era não federado, e também fazia judô. E aí, em algum ponto, eu comecei a me destacar na natação. Foi rápido. Quando eu aprendi a nadar, já fui para a primeira competição. Na época era o Jovem Pan Que Bom. E eu comecei assim, nadando, era a piscina do Constâncio Vaz Guimarães. E a gente nadava na curta, né, no começo. E eu não sabia nada direito. Comecei, no meio do caminho, eu passei para
né, para a piscina de 25 metros. Eu nem nadava na piscina de 25 metros ainda, dentro da escola de natação. E aí, no final, eu acabei pegando a medalha de bronze, ficando em terceiro. Sei lá quantas crianças eram. Tinha 7 anos na época. E aí eu meio que acabei decidindo. Na verdade, meu pai decidiu, né? Falou, pô, não, vamos para natação, acho melhor, né? Acho que você vai ter um futuro melhor na natação. Então ele acabou me direcionando e eu nadei. E já tive a oportunidade, né, de federar, na época, pelo Paineiras, pela Hebraica, até ganhando bolsa, né? Na época, pô, 12 anos de idade, recebi a proposta, na verdade, a treinadora do Paineiras procurou meu pai para ganhar uma bolsa de estudos no Porto Seguro, que é um colégio, pô, fenomenal, queria estudar lá. Foi um campo de futebol lá, falei, cara, legal demais. E ganhar meio salário mínimo, que, pô, pra quem tem 12 anos, dava pra comprar uns 2 videogames aí por mês. Então, pra mim era... Só que eu tinha que estudar, tinha que nadar 2 períodos no dia, né? Então, eu tinha que acordar, uma rotina acordar às 5 horas da manhã, o primeiro treino era 6 e pouco, e depois da tarde, aí meu pai falou, não, vamos segurar um pouquinho, na hora que você estiver um pouco mais velho, se for isso mesmo, aí você vai. Aí, com o passar do tempo, eu tive outra proposta com 13, 14 anos, mas aí eu acabei meio que... Falei, vamos pro estudo mesmo. Eu acabei fazendo um colégio chamado Etapa, no primeiro colegial. E falei, nesse momento aí já virou um pouquinho a chave, né? De vamos buscar fazer outra coisa. E eu não tenho um médico na família, então eu não sabia muito o que fazer. Nesse período foi meio conturbado que eu voltei ao meu colégio antigo, o Colégio Nossa Senhora Aparecida, que não é um colégio referência na área de estudo. E o terceiro colegial eu fiz cursinho de manhã e fazia colegial público à noite. Fiz isso. Você fez isso também? Fiz. Não é muito comum, né? É que eu acho que eu já contei essa, mas eu reprovei o terceiro colegial e passei na FUVEST no mesmo ano. Aí no ano seguinte eu fiz cursinho de manhã e colegial numa escola pública à noite. Eu fiz isso no terceiro colegial e aí eu passei na Santa Casa, mas pô, meu pai tinha feito um acordo e falou, pô, cara, não vou pagar a escola particular para você. Eu falei, beleza. E eu tentei mais um ano, aí passei na faculdade, né? Passei na USP. E aí eu falei, vamos entrar aí na medicina, vamos ver. Só que dentro da medicina, eu acho que eu nunca consegui me encaixar assim, né? Eu gostava um pouco de cirurgia, mas não gostava muito do estilo de vida do médico, né? Acho que é um estilo meio pesado ficar dentro do hospital. Aquilo me fazia mal, né? Eu não tinha referência, então eu fiquei meio perdido, assim, dentro da faculdade, né? Até cheguei um momento e pensei em desistir. Pô, é duro, né? Você rala tanto para passar. Se eu, sei lá, Meu pai falou, pô, vai até o final, né? Mesmo que você não queira ser médico, você pega esse diploma, faz um MBA, faz qualquer outra coisa, esse diploma deve valer para alguma coisa, né? Mas aí surgiu, né? No final da minha graduação, surgiu a residência de Medicina do Esporte. A primeira turma, 2007. Eu entrei em 2009, né? Fiz um ano de exército, saí, então não sabia muito o que eu queria, mas eu acabei me matriculando para fazer a prova de Medicina do Esporte. Eu entrei em 2009. Então... E aí foi quando eu entrei dentro da medicina do esporte. E aí se encontrou. Isso que eu ia perguntar. Isso é um relato comum, né? De quem é da medicina do esporte, de não se encaixar em outras especialidades, não gostar muito do ambiente de hospital. Acho que esse tipo de coisa, não sei, convivência com seus colegas e tal. Eu gostava muito da parte cirúrgica, mas eu não gostava desse estilo de vida. Eu acho que assim... Me incomodava muito você entrar no hospital e não ter luz do sol e sair e você não ver a luz do sol. Isso me incomodava demais, sabe? E o ambiente do hospital é pesado, né? Então, assim, lá dentro não é um ambiente que você fala, pô, saudável, né? Profissional da saúde, cara, sua vida é um profissional da doença. Pois é. A gente não... E você não sabe falar de saúde, né?
O que eu aprendi de saúde foi no meu dia a dia, né? Fazendo esporte. A gente vai aprender, mas na faculdade mesmo a gente não fala de saúde, só fala de doença. Né? Do primeiro ao sexto, não é... Falar de tudo que deu errado na saúde. Exatamente, você fala de saúde falando, não, você tem que fazer isso porque você não vai infartar, senão você vai ter câncer, senão você vai morrer. Fala, pô, isso não é falar de saúde, né? É botar medo nas pessoas e já tá provado que esse tipo de coisa... De abordagem, não. Dessa abordagem, ela não funciona. Né? Falamos com a Flávia, né? Puxando episódios. Com algumas pessoas, né? Com o João, a gente já tinha falado um pouco sobre isso. Com a Flávia. É um tema recorrente aqui. Pois é, então foi aí que eu me encontrei. Falei, não, é isso que eu quero trabalhar. E aí dentro da área da medicina do esporte, você pode trabalhar com várias coisas. E eu, né, sei lá, eu sempre fui muito idealista. Então no começo eu sempre pensei em fazer alguma coisa mais voltada ao SUS, né? Trabalhei muito tempo no SUS. E também gostava do alto rendimento. Então tentei fazer durante algum tempo, levar as duas coisas. E só que aí chegou um momento agora da minha vida que eu falei, não tá dando muito certo essa relação, né, de o SUS, assim, a saúde pública no Brasil, ela ainda tá um pouco atrasada, tanto na questão de investimento como na questão de ideias, né? Então falta repensar. É que a gente vive numa ilha, né? Sabe? A gente conhece HC, né, Unifesp, a gente vive numa ilha, mas assim, se a gente começa a olhar, por exemplo, eu moro em Santana de Parnaíba, você não tem, assim, e lá é um município com boas condições de saúde, mas não está longe de ser uma saúde excelente, né? Então, daria para fazer muito mais coisa, né, se fosse bem pensado, organizado, se tivesse uma boa vontade, né? Sim. Cara, eu posso... Talvez não seja o tema aqui, mas só porque levantou isso, e talvez o esporte seja um baita pilar para entrar nessa forma aí de levar saúde no contexto de saúde pública, né? Acho que a gente já comentou isso com uma ferramenta importante que não parece estar tão inserida. Assim, também eu conheço pouco da atenção primária como atuação, mas eu não vejo tão inserida assim pelas pessoas que estão dentro. Não está inserido. E mesmo não existe integração, né, entre saúde, por exemplo, Secretaria de Saúde, Secretaria de Esportes, Secretaria de Cultura. Então, quando você vai falar né, o esporte, ele não é só um promotor de saúde, né? Tem vários papers, assim, publicações que mostram que você tem ganho, né, cognitivo. Então, as pessoas que praticam atividade física de maneira organizada, né, alto rendimento, por exemplo, né, você consegue ter um rendimento escolar melhor. Então, o ganho não é só na saúde, é em tomada de decisão, profissionais melhores também. Então, eles falam muito em você tomar decisões difíceis no momento muito jovem, e você saber o que o trabalho duro ele te dá, né, te traz algum retorno, né? Então, quando você faz um planejamento, nada o ano inteiro para uma competição, você vai bem, ganha uma medalha, aí você vê que vale a pena fazer, né, seguir um planejamento. Você vê que tem pessoas que aprendem a trabalhar em conjunto, né, porque você aprende a confiar num treinador, aprende a confiar, enfim, nas pessoas que estão lá tentando te ajudar. E às vezes é algum detalhe, mesmo quem convive contigo, às vezes dá uma dica, faz isso, eu fazia natação, então melhora a tua parte submersa, sua abraçada tá entrando de uma maneira errada. Então, alguns detalhes assim que te corrigia que realmente eram muito importantes, né? Aprendendo. A gente já comentou sobre isso em algum episódio, mas aquele rótulo de atleta burro é mito, né? Então, pelo contrário, o cara quando se engaja numa atividade esportiva, melhora a cognição dele. Sim, sim. É que obviamente aqui no Brasil, como o sistema esportivo ele não é muito pensado, não é organizado, o atleta não tem oportunidade, né? Então, eu já escutei muito em relação... Para você ser um atleta com um bom rendimento aqui no Brasil, em geral, você acaba procurando uma escola, uma faculdade que não te exija tanto. Né? Lá no exterior, a gente já vê uma relação melhor, né? No Brasil, infelizmente, algumas pessoas ainda olham o atleta
como um vagabundo. Né? Não vê como uma pessoa que está se dedicando, ele não vê os ganhos. Né? Então, só importa o que você produz dentro da sala de aula, que eu acho que é uma maneira muito retrógrada. Né? A gente está ultrapassado. Assim. A sala de aula ela não é o ponto principal. Você pode aprender muitas coisas de maneira mais eficaz, que vai, né, com coisas fora. Né? Então, acho que a gente deveria valorizar mais aqui no Brasil, ter uma visão maior sobre a educação e ver o que as outras, inserção de outras coisas. Por exemplo, eu vejo isso também na cultura, né? Então a gente vê, aqui também é a mesma coisa. Então você vê o cara que toca violão, que sabe tocar um instrumento, também é taxado como se fosse um vagabundo. E você vê que ele exige horas de dedicação, né? Tem várias palestras que eu vi, que fala muito das 10.000 horas, né? Para você se tornar um especialista. É meio que um número mágico, né? Então, para você se tornar um especialista em qualquer área e desempenhar aquilo de maneira diferenciada, você precisa de pelo menos 10.000 horas de prática. Então, quando uma pessoa que pratica um instrumento, que faz um esporte, né, por volta de 10.000 horas, como você não vai valorizar uma pessoa dessa? E ela consegue transportar, né? Fazer a transferência daquela vivência que ela teve para qualquer área. Para outras situações, né? Sim. Outro episódio até que a gente trouxe, né? Lições do esporte para a vida, né? A gente tentou fazer esses paralelos. Bora pro papo? Bora. E aí, Léo, vamos tentar definir o que é alto rendimento, que é uma definição que eu acho que pode rolar alguma confusão, né? Alto rendimento é quando você tem uma organização, né? Você está dentro do esporte de maneira organizada e você treina para fins de obter performance. Então você pode considerar, por exemplo, eu trabalho no Clube Pinheiros e lá a gente tem alta performance desde da idade mais jovem, porque você pega ginasta, né? Os atletas de ginástica artística. Com 15 anos as meninas já são consideradas adultas. Então você consegue ter alta performance numa idade muito nova. Muito precoce. Muito precoce. E o alto rendimento não é necessariamente o atleta profissional também. Não. Existe o alto rendimento no esporte amador também. Exatamente. A gente só vê aquela ponta final que é o atleta sênior, né? Que é o que já recebe salário, pode viver somente do esporte, mas até lá tem um caminho e esses atletas são considerados alto rendimento. Então vai depender muito das categorias, né? Existem esportes, como eu falei da ginástica, que são um pouco mais precoces e esportes são um pouco mais tardios. Você vai pegar vôlei, existe categoria de base até sub-23, atletismo até sub-23. Então, nesses casos, você vai ter... Óbvio que fica mais fácil de você determinar o que é alto rendimento, né? Então, um atleta de atletismo com 15 anos, né, obviamente que ele está treinando já num volume, já está participando de competições organizadas, mas é diferente, né? O nível de exigência, a organização das competições. Aí quando chega perto de sub-18, já se torna muito mais... Depende um pouco disso também, da organização das competições. Isso. Que nível que ele está representando. Exatamente. Isso. Você tem que estar inserido dentro de um esporte organizado e que você gera uma competição e que você tenha realmente um desempenho acima do que é que você conseguiria numa estrutura normal, né? Até porque dentro do alto rendimento dá para você estratificar um monte os níveis de atleta, né? Que se tem dentro do esporte, assim, organizado, né? Exatamente. Então você vai tem esportes quando você tem mais investimento, você tem uma visibilidade maior, então os atletas acabam tendo um ganho maior, você vai ter um nível de atleta que consegue se dedicar 100% àquela prática. Então, ao mesmo tempo, você vai ter alguns atletas que são profissionais, mas eles ganham R$1.000. Então, não tem como você se sustentar com R$1.000. Né? Então, você precisa ter um emprego para trabalhar meio período. Então, tem todas essas questões. É aquela questão, como o nosso país ele não tem essa visão organizada do esporte, você vai ter muitos esportes. Mas isso também acontece no mundo, né? Muitos esportes também eles são praticados de maneira semi-profissional, que a gente fala. Então, mas ali existe uma programação. Então, esse atleta ele faz um treinamento, né, um período
do dia e o outro período ele vai trabalhar numa atividade X mais ou menos programada. E as empresas elas acabam captando esse tipo de profissional e encaixando dentro da expertise que ele acaba mostrando. Então ele tem a opção de vou para a área, né, vou trabalhar, vou sair do esporte ou vou continuar como um atleta. Isso tem um conceito muito importante, até nos Estados Unidos é um pouco assim, né? Então, os atletas se destacam muito no universitário, eles acabam indo para o profissional, mas não é a maioria. Uhum. Bom, então a gente está falando de alto rendimento e uma das formas, né, um dos caminhos para chegar no alto rendimento é treinar pra caramba, tal, das 10.000 horas. E o que você enxerga assim, que são pilares que levam esse atleta a desempenhar em alto rendimento? Em que fase você fala? Na fase mais... na vida. Bom, acho que no começo, acho que você tendo uma boa estrutura, né? Acho que investir em estrutura é fundamental. Então, o que a gente vê, se você tem uma boa piscina, se você tem um material decente, né? Não precisa ter o melhor material do mundo. Eu acho que isso é fundamental para você desenvolver a prática, né? Existem esportes que têm menor exigência, mas de maneira geral, acho que ter uma pista para você correr, ter um campo para você lançar, né, ter uma piscina para nadar é o mínimo. Então a estrutura tem que ser o mínimo, assim, e dentro de umas dimensões mínimas. Então isso exige um pouquinho de... financeiramente é custoso, né? Então quando a gente fala de pistas profissionais, a gente está falando de milhões de investimento. Daquela pista que tu não fala, pô, mas é só construir uma pista, mas ela não custa 100 mil reais, não adianta você botar um asfalto ali. Isso é custoso e o retorno não é na hora, né? Tem que ser programado. Você vai receber de outras maneiras, assim, não é... Não é direto, né? Não, e tem uma outra coisa também, que eu acho que quando a gente está falando de esporte, todo mundo pensa no atleta com daqui 4 anos ganhando uma medalha olímpica e esse é o investimento. Não, essa é uma parte... Sim. Que é o simbólico do negócio, mas quantas pessoas não passaram pelo processo e foram modificadas e melhoradas pelo esporte, seja no aspecto do esporte, seja no aspecto cognitivo, seja no aspecto de relação interpessoal. Então, esse é o legado do esporte, no final das contas, né? E isso é difícil de mensurar, né? Um a gente vê objetivamente, outros depende de várias outras coisas para você mensurar, né? Precisaria ter esse estímulo mesmo, né? Melhorar a cultura do esporte. Acho que aumentar o número de praticantes, investir em estrutura, né? Porque apesar de você falar, pô, vou investir milhões numa pista de atletismo, mas é óbvio que se você tiver 100 pessoas para praticar, é caro. Mas se você tiver 5.000 pessoas para praticar e você tornar melhores cidadãos, né? Você tornar aqueles estudantes melhores, capacitar eles para se tornarem, a maioria, mais de 90%, não vai ser atleta profissional. Então, mas se eles tiverem resiliência, se eles tiverem esse conhecimento, as tomadas de decisão, passar por situações, né, de saber que o treinamento é importante, saber que você se dedicar a algo vai te trazer alguma coisa em troca, né? Então isso acho que é importante. Ter uma noção até melhor de processo, né? Da importância do processo para atingir um resultado, e não é só o resultado que cai do colo, né? Sei lá. Acho que é isso. Cara, você me surpreendeu com a sua resposta, porque eu estava pensando no indivíduo, e você trouxe o ambiente, né? Não estava realmente pensando nisso. Aí, lembrando do Aberto dos Estados Unidos de tênis, que eles jogam naquelas quadras e no restante do ano a população pode usar aquelas quadras, né? Então, às vezes, a estrutura tem que vir antes do atleta. Aqui em São Paulo a gente viu com as ciclovias por aí, ciclofaixas, a quantidade de gente que apareceu pedalando, né, que não tinha antes. Então é interessante, gostei da... É na massa, né? Eu acho que o que a gente faz aqui no Brasil é um trabalho meio inverso, né? Então a gente encontra um talento e a gente cuida da melhor maneira possível. E a gente deposita toda a nossa vontade de vencer, né? E toda a nossa esperança naquele atleta, que é um pouco injusto, né? O atleta aqui no Brasil, ele tem que carregar o Brasil nas costas, entendeu? Porque só tem ele, muitas vezes, representando ele ou mais um, enfim, é muito pouco, né? Então, quando a gente olha os Estados Unidos, você vê as grandes potências, Austrália,
Japão, China, você vê as grandes potências esportivas, muitas vezes o favorito não ganha, mas o outro que está lá é americano, é chinês, ou é japonês, e aí eles ganham. Então, enfim, alguém vai ganhar uma medalha. E aí tira o peso, né? Porque fala, pô, eu não ganhei, mas o país ganhou, então salvou, né? Cara, um pequeno parênteses, eu costumo dizer isso, que o brasileiro não consegue ter mais de um ídolo de uma vez. Pra gente falar bem da Marta, a gente tem que criticar o Neymar. E enquanto lá fora os caras têm Michael Jordan, Michael Phelps e Kelly Slater, e eles conseguem admirar todos os ídolos ao mesmo tempo. Aqui a gente escolhe um, e para falar bem do Senna a gente tem que esculachar o Rubinho. Acho que a cultura no geral não favorece muito, né? Você pode criticar, acho que o atleta é passivo de crítica também, entendeu? Se ele fizer uma coisa errada, também não está acima de tudo, né? Eu vejo que você não pode também, né? A partir do momento que o atleta fez uma coisa errada, assim, eu acho que você tem o direito de criticar também. Mas acho que a crítica muitas vezes aqui é infundada, né? Em termos de resultado, você não pode garantir resultado. Então, assim, você consegue garantir resultado no seu trabalho? Eu não consigo garantir 100% do resultado no meu trabalho. Sim. Então, é injusto também transportar isso para o atleta. Acho que você pode cobrar dele para ele fazer o melhor. Então, acho que isso é importante. Mas cobrar o resultado é muito difícil, porque tem outra pessoa que às vezes é mais forte, é mais rápida. E medalha de ouro só tem uma, né? Só tem uma, exatamente, uma disputa. Então, às vezes, a gente pega eu vejo muito isso, por exemplo, no caso do atletismo, que eu estou muito inserido. A gente tem um atleta que foi campeão mundial indoor agora, que é o Darlan Romani. E antes ele tinha ficado em 4º lugar no Mundial, nos Jogos Olímpicos. E ninguém fala dele. Mas se você pegar o índice técnico dele, ele é um absurdo. Né? O outro, o Alisson, né, do 400 com barreira, ele correu em Tóquio, eu pude presenciar e para mim, puxa, foi um evento fenomenal. A prova mais forte da história da Olimpíada. Então você tem lá os 3 primeiros que poderiam ganhar uma medalha de ouro em qualquer outra Olimpíada que não fosse aquela. Né? Mas só um ganhou e quebrou o recorde mundial ainda. E os outros 2 que ficaram em 4º, 5º, eles só perderiam para um cara na história dos Jogos Olímpicos. Então você vê o tamanho dessa... a prova foi uma prova absurda. Fora isso, dos 8 corredores, 7 ou eles bateram recorde de área, ou eles bateram o melhor tempo da temporada, ou o recorde pessoal. Então, assim, e aí o Alisson ganhou uma medalha de bronze. Ele falou, pô, mas é só bronze. Pô, mas... Olha o contexto desse bronze, né? Exatamente, é uma coisa... Assim, não dá para mensurar, é um negócio absurdo. Ganhar uma medalha numa prova dessa, você tem que levar o cara para cima, assim, e falar, meu... Por isso que eu acho legal que o Léo de Deus fez, que ele foi para a final na natação, ficou em 6º, e o brasileiro já encara isso como derrota. Ele saiu falando, eu fui o 6º melhor do mundo. Então mudou o jeito de falar, já mudou o contexto. Caralho, foi o 6º melhor do mundo, não é o 6º derrotado na final, né? E você pode falar contar de várias maneiras, né? Perdeu, aí ficou em 6º, né? Ou ele pode falar, ele ficou entre os 6 melhores nadadores do mundo. Então você dá outra dinâmica, né? Você fala, pô, quantas pessoas ele teve que superar, né? Quantos tem na frente dele? Só 6. Só 5. Só 5, exatamente. Ô, Léo, então a pergunta que o Cássio fez lá atrás, pilares para um atleta performar, né? Você comentou de estrutura, se quiser pontuar mais coisas para essa resposta, e depois eu tenho uma nova pergunta. Acho que mesmo a cultura, a estrutura e oportunidade. Uma coisa que a gente não tem aqui na nossa região é oportunidade para os atletas. Então, muitas vezes eles se destacam muito em território nacional e a gente acaba se iludindo muito, porque ele é único na prova, né? Na prova, num esporte. Então, ele não tem muitas referências. Então, quando ele vai para a Europa, para os Estados Unidos, onde são os centros, né, esportivos, o atleta acaba sentindo. Por quê? Porque aqui ele está acostumado a ganhar de todo mundo. Aí ele chega numa situação que lá todo mundo é melhor ou igual a ele.
Então ele se sente um pouquinho... Você ele fica coado. E quem praticou esporte sabe que é assim. Então você começa apanhando, né? Você fez luta, você começa apanhando e tal. Chega um momento que você começa a aprender a se defender e depois você está ganhando. Na natação você começa lá atrás, né? E aí começa a nadar, se condicionar e depois você alcança um resultado. Pega uma final, consegue pegar uma semifinal. Então as coisas são assim. E aí precisa, né? Infelizmente, como você não tem esse nível de competitividade aqui no Brasil ou na América do Sul, você tem que mandar para fora. Isso custa caro. Então, essa cultura que a gente precisava melhorar também, assim, melhorar as oportunidades para os atletas. Por isso que a gente fala muito de investimento. Então, o pessoal fala, mas é caro. Mas o atleta, para ele se desenvolver e ganhar uma medalha olímpica, ele precisa disso. Né? Ninguém vai chegar do nada, chegar numa Olimpíada, no palco principal e ganhar todo mundo sem ter passado né, sem ter perdido algumas provas, sem ter passado dificuldade. A gente, assim, no trabalho nosso é assim. Se a gente não passa dificuldade, a gente acaba não evoluindo. Você fica naquela mesmice, fala, vou fazer o arroz com feijão aqui, tá tudo bem. E o atleta estagna. Exatamente. Então a gente precisa desses 3 pontos. Pensando no indivíduo atleta, quais são as potencialidades que esse cara precisa desenvolver para chegar no altíssimo rendimento? Essa pergunta é difícil, porque vem encarar um monte de fatores. Eu acho que treinar muito, acho que a mentalidade dos atletas que são vencedores é diferente mesmo. Você percebe que eles têm... Não dá para você tirar uma característica só, mas você percebe que eles têm... Um conjunto de características. Eles têm assim um perfil diferente. Você olha para a pessoa e você fala, pô, esse cara vai ganhar, vai pegar uma final olímpica, vai pegar uma medalha olímpica. O Nathan, conversando com a gente aqui na resenha pós-olímpica, ele falou que o Fernando Scherer, o que ganhou a medalha? Bruno Fratos. Não, o que ganhou o primeiro bronze da natação. O Nathan falou que vendo o cara numa primeira prova dele no adulto, falou, cara, esse cara vai ser medalhista olímpico. Por causa disso. Ele disse que é um cara mais low profile, mais na dele, mas que ele tem um diferencial. O Scheffer. Ele realmente nadou muito. Assim, não dá pra você caracterizar porque se você vê o Bruno Fratos e o Scheffer, eles são perfis totalmente diferentes, né? Mas é aquela coisa, não tem uma receita única. Se eu soubesse, tava fácil. Eu chegava, escrevia meia dúzia de palavras, dava... Tava com o livro publicado e rico agora. Tava rico, alguns americanos falavam, pô, chega mais. Vem cá, te pago em dólar. Mas eu fiz essa pergunta pensando um pouco, sei lá, eu não jogo videogame, mas eu lembro que no FIFA, sei lá, você vai escolher um jogador, tem lá estamina, tem as várias habilidades dele, drible, não sei o quê. Então imagino... O Cássio Gamer atacou aqui. Agora eu vou ter que mostrar que eu sou velho, que o último videogame que eu joguei chamava Master System. Ninguém conhece isso. E aí, então assim, para o cara ser de ponta, ele precisa ter uma pontuação alta em vários desses elementos. Mas onde que eu queria chegar no fim disso tudo? Para o cara ter alto rendimento, ele não precisa ter saúde? Precisa ter saúde. Que aí a gente entra num ponto que é um jargão que a gente ouve muito, esporte de alto rendimento não é saúde. Mas o cara precisa de saúde para performar. Como é que essa relação aí, esporte de alto... Bom, esse deve ser o tema do episódio como um todo, mas como que é essa relação saúde e performance? Ele precisa ter saúde, isso é fundamental. Você não vai pegar um atleta campeão olímpico que está com uma lesão super grave e não tratou. Você não vai pegar um atleta que estava com uma doença grave e chegou... Eles podem até superar assim, em algum momento, mas depois eles têm que continuar o treinamento, porque o dia a dia deles é muito importante. Então, se eles perdem, vamos supor que ele fique doente 20 dias no ano, então são 20 dias a menos de treino. São 20 dias que ele não vai poder treinar e ele vai estar numa condição ruim. E depois que ele perde, ele não é só voltar, né? Então, dependendo do caso,
ele volta, ele precisa condicionar. Então, muitas vezes a gente fala, vou tratar uma lesão, vai demorar 4 semanas. Mas ele não vai voltar em 4 semanas. No nível anterior, mesmo né? nível, não. Não vai voltar no mesmo nível em 4 semanas, né? Excetuando um esporte coletivo que você ainda pode, dependendo se o seu atleta for muito brilhante, né? Ele é um grande arremessador, você consegue botar ele em 90%. Nos esportes individuais você não tem essa... A não ser que ele seja muito dominante. Então aí você consegue colocar um atleta, mas ele está longe do melhor, né? E tem um outro ponto aí nessa conversa envolvendo saúde. Sim, ele precisa de saúde para performar. E ele, em grande parte, hoje em dia, o atleta ele quer performar de forma longeva. Então, tem esse ponto também, né? De forma longeva é mais complicado. É mais complicado, mas é a expectativa do atleta. Assim, ele quer estender ao máximo a vida útil dele dentro do esporte. O Cristiano Ronaldo, 37 anos, sei lá, e performando em alto nível. Assim, eu conversando com os atletas que já estão, né, numa fase mais final da carreira, você percebe que o que acontece, se eles ainda continuam mantendo uma performance e não tem nenhum adversário à altura, eles vão continuando. Então eles até brincam, falam, você tá deixando, o pessoal tá deixando eu ficar, eu vou ficando, né? Então, a não ser que ele tenha alguns planos. Então a gente tem muitos casos, assim, é muito particular, né? Então, muitas vezes a gente consegue manter a saúde dos atletas, mas às vezes eles não querem mais. Isso pode acontecer não com 30 e poucos anos, mas pode acontecer com 20 anos. Sim. Tem atletas que eu vi aposentar com 18 anos. Falaram, para mim já deu. Né? Eu já não quero mais isso para minha vida. Eu quero... E a vida de atleta é complicada, porque você treina muitas vezes 2 ou 3 períodos, né? Fala 2 períodos específicos, mas aí você tem a musculação, você tem que fazer físio, você tem que fazer alguma recuperação. Então não é tão simples assim, né? Falar, é só treinar. Não é só treinar, né? Você tem que otimizar a sua recuperação. Muitas vezes você tem alguma lesão decorrente do treino, você tem que adaptar. É difícil. Cuidar da saúde, você tem que abdicar muitas vezes de tá bebendo, de tá saindo. O Léo, nosso atleta aqui, não tá na cerveja hoje. Olha lá, tá só na aguinha. Só na aguinha. Dedicação total, o cara treinou hoje, falou, opa, não vou perder aqui tudo que eu construí. Mais ou menos isso. Não estou no nível dos caras, mas o pensamento tem que ser, o mindset tem que ser parecido. Animal. Por um tempo, né? Acho que em algumas modalidades também o esporte, o treinamento esportivo, ele às vezes ia meio contra a saúde. O treinamento foi muito diferente do que é hoje, assim, né? Hoje, periodização muito mais adequada, recuperação que você citou. Então, acho que ia um pouco até contra, assim, eram quase que exagerando, mas quase que 2 palavras contraditórias, né? Performance e saúde, né? Então, hoje em dia, o que o Cássio trouxe aqui na conversa é isso. Não dá para performar sem ter saúde, né? Porque os processos foram melhorando também, de periodização, de recuperação. Foi se entendendo a cultura, né? Foi se entendendo mais e mais, né? Das necessidades individuais de cada atleta, enfim. Exatamente esse ponto. Hoje, dentro da medicina do esporte, um dos pontos principais nossos é justamente fazer esse link, né? Entre quanto que o atleta treina e quanto ele está perdendo de saúde, porque isso acontece, né? Então a gente tem algumas síndromes que estão associadas, ou mesmo do estilo de vida. Então a gente consegue detectar REDS, por exemplo, deficiência energética, está atrelado a uma série de doenças, né? Às vezes o atleta se contunde muito porque está num processo de déficit energético durante muito tempo. E a gente precisa detectar esse tipo de coisa. Isso tem a ver com treinamento, mas tem a ver com a saúde. Né? Volume é uma das coisas que eu mais brigo, assim, porque muitas vezes a gente tem que entrar no conflito, porque quebrar alguns paradigmas, né? Esse atleta já operou um joelho, né? Ele precisa performar, mas ele não pode treinar da mesma maneira que ele treinava, com o mesmo volume que ele treinava. O atleta que já está com 35 anos não pode nadar da mesma maneira que ele começou com 18, 19 anos. Eu acho que você pega o treino do Nicolas, eu já ouvi algumas entrevistas, é bem diferente hoje do que era, né, quando ele começou.
E acho que os resultados agora são melhores do que quando ele era mais jovem. Então, alguns pontos são importantes, né? Para a gente manter. Assim, a gente sempre conversa e não é só fazer análise bioquímica, a gente vê muitas questões, né? Quando você pega... você vê que ocorre... Quando entra em fadiga o atleta, ele acaba tendo uma série de pioras, assim, né? Acaba não conseguindo mais fazer ativação, acaba perdendo o controle do movimento, que vocês estudam tanto, e aí a gente sabe que acaba gerando consequências mais graves. Então, um dos nossos papéis é justamente monitorar e fazer intervenções. É dosar, né? É dosar o quanto que vai, o quanto que segura, o quanto que vai, o quanto que segura. Né? Isso que é empírico, né? Sim. Não tem, e cada atleta é de uma maneira. Nessa história de saber dosar, até um papo que a gente trouxe com a Rafaela Sinisgali, acho que no mestrado dela e do Paulo Putinelli, acho que eles produziram o mesmo artigo que verificou performance em atletas, não lembro se de Ironman ou de... triatlon. Triatlon. Não lembro a distância do triatlon, mas que verificou que experiência era uma das coisas principais para a performance desses atletas nível amador, se eu não me engano. E aí uma das hipóteses do estudo, enfim, da discussão era justamente essa. E durante a nossa conversa a gente teve essa discussão. Será que com a experiência do próprio atleta ele vai sabendo justamente dosar treinamento, né? Fazer aquilo que o corpo permite, de acordo com o que é para ser feito, enfim. É difícil de falar, né? Como eu falei, tudo é muito multifatorial. Então, você pega um esporte como o triatlon, você exige adaptações metabólicas, né? Enfim, o atleta, ele não dá para você falar só que é experiência, né? Porque você... o que acontece com a experiência, né? Aí a gente viu, na verdade, o estudo viu uma correlação. Aí Sim. O que acontece nesse período que o atleta ganha mais experiência, né? O que de fato está atrelado de forma causal com a performance, aí a gente tem que levantar as hipóteses, né? Porque você vê que para formar um atleta fundista, por exemplo, levam-se anos, né? Você não vai pegar um atleta, por mais que ele seja um fenômeno, ele começou a correr em 2, 3 anos, ele vai performar, porque tem toda uma questão de adaptação, né? Fisiológica, muitas vezes você tem modificação cardiovascular, né? Você tem consumo pulmonar, você tem consumo a questão da própria ciência básica, você tem mitocôndria que acaba, né, otimizando a ação surgimento de mudança de fibra. Então, assim, tem muita coisa envolvida, né? Eu acho que é interessante essa questão da experiência, mas aí também tem aquela questão de... Será que ele não otimizou? Será que não ficou mais econômico numa corrida? Será que não está... fisiologicamente esse atleta não melhorou, né, a capacidade? Mas com certeza eu colocaria que a experiência até um determinado ponto é muito importante. Só que tem aquela questão toda. Existe um platô para o atleta e em algum momento ele vai cair. Seja porque ele teve uma lesão ou porque o corpo dele já não aguenta mais aquele nível de treinamento. Então existe também o declínio fisiológico do atleta. Então, assim, eu não colocaria como uma coisa única, né? Mas, assim, não quero falar mal do trabalho dos outros, mas, assim, acho que são vários... Eu colocaria numa banca, né? Que eu também não vou entrar na polêmica aí do Cássio sobre os doutores, mas numa banca, se eu fosse analisar, eu falaria, não, mas tem múltiplos fatores e tal. Seria criterioso, né? Chato, né? Léo, a gente tá falando então, de saber pesar intensidade, volume de treinamento, pensando em manter saúde e manter saúde para desempenhar. Para ter esse controle, como que é feito na prática? Controle de cargas, controle das variáveis, o que você utiliza? Você está junto com fisiologia no dia a dia do Pinheiros lá, por exemplo, enfim, com as equipes que você já acompanhou? Essa é a parte mais difícil, né? Porque o controle de carga depende essencialmente do atleta e treinador. Então, que é quem monta todo o planejamento. Então, a minha parte, geralmente, é quando eu detecto alguma coisa que está muito errada, ou o próprio atleta, o treinador, vem até mim porque ele está perdendo performance. Então, nesse ponto, a gente não consegue fazer ainda uma ação preventiva, né? Precisaria
tá mais inserido. Acho que esse é um ponto que teria que ser um pouquinho mais para frente, com maior número de profissionais, porque também existe a questão de perna, né? Eu tô lá no Pinheiros, tá eu, o Michel, a gente tem o Zanata e o Dr. Paulo Zogai. Então a gente tá em 4, né? Geralmente a gente que vai trabalhar mais com performance tem, né, 3. E vocês tomam conta de diversas modalidades. São mais de 1.000 atletas, né? Então assim, não tem como fazer esse monitoramento. 250 para cada um, vai, para de reclamar. Vocês acabam pegando queixa de lesão. Mais de 1.000, né? Lesão aqui, lesão ali e queixas de queda de performance. Acabam pegando na ponta mais final. O que me ocorreu agora com essa sua fala é que você disse que na faculdade de medicina vocês aprendem a falar de doença, né? Do 1º ao 6º ano vocês estão estudando doença. Aí chega no alto rendimento, numa situação que vocês têm 4 para lidar com mais de 1.000 atletas, acaba que vocês pegam a doença do atleta também, não é? O cara que procura vocês quando tem uma queixa, ou vocês conseguem trabalhar a promoção de saúde nessas modalidades? A gente consegue trabalhar a promoção de saúde. Em muitos casos, quando eu consigo fazer uma avaliação, uma entrevista, muitas vezes a gente detecta alguns riscos do atleta e faz a intervenção antes de gerar, né? Legal. Então, muitas vezes a queixa pode ser de perda de performance, mas isso pode estar atrelado, às vezes, a uma lesão que pode acontecer. Por exemplo, se eu detectar que a perda de performance já está associada a déficit energético, não necessariamente ele teve algum comprometimento de saúde ainda, né? Exatamente. Teve um comprometimento em performance. E isso dá para fazer só para entender? Imagino que seja por um rastreio que deve ter, sei lá, periódico, deve ter um tipo de avaliação pré-temporada, alguma coisa assim. É nesse momento que você pega? Não. Hoje em dia a gente faz avaliação pré-participação somente para afastar doenças cardiológicas mesmo. Tá. Isso é uma coisa que no Brasil a gente precisa fazer por questões meio que legais. Eu acho que, mas é importante também, né? Você, o atleta, o que vocês perguntaram um pouquinho é igual fazer o rastreio de um atleta profissional ou de alto rendimento de um atleta amador? Não é igual, porque assim o volume e intensidade de treinamento vai levar a adaptações fisiológicas diferentes. Então, para você ter, às vezes, alguma doença, né, manifestada, você precisa ter uma quantidade de treinamento grande. Isso pode ocorrer em atleta amador? Pode, mas não é muito comum. Então, nesses pontos, assim, vale para a gente certificar que aquele atleta não está em algum risco. Então, isso é a menor parcela dos atletas, mas acontece. A gente, às vezes, segura algum atleta, né, faz investigação cardiológica, ou, às vezes, chega num ponto de fazer alguma intervenção de saúde mesmo, né, para aquele atleta conseguir performar e não perder por causa de uma doença orgânica. Você acha que o futuro do controle vai além desse rastreio que é feito na pré-temporada? Você acha que de fato a gente vai ter um controle de dados acontecendo com, enfim, dados de performance, dados de controle de carga, isso centralizado na equipe de saúde que está gerindo realmente esses atletas? Acho que isso está em vias de acontecer? Não, acho que não deve ser concentrado na equipe de saúde. Acho que, no geral, né? Na até equipe porque, de saúde, assim, mas... Eu não sei quantificar a carga, né? Assim, de maneira... sabe quantificar a carga, mas eu não sou estudioso de progressão, né? Eu entendo de fisiologia. Você tem uma noção geral do princípio ali por trás, mas não faz isso no dia a dia. Né? Sim, exatamente. Tem os treinadores, né? Os preparadores físicos, eles estão lá justamente para essa função deles, né? E a gente, na verdade, vai trabalhar em conjunto. Então, assim, essa quantificação de carga, isso deve ser um trabalho feito pelo treinador ou pelo preparador físico ou aliado, né? E a gente vai entrar para entender, né? Assim, muitas vezes a gente vai ver que ocorreu uma lesão, né? Ou ele está perdendo performance porque teve um aumento muito abrupto. E, infelizmente, eu não sei se isso é um fenômeno nacional ou se isso extrapola para o mundo, mas eu não conheço muita gente que faz um controle de carga assim. Existem pessoas que fazem, mas não é uma coisa tão difundida, é uma coisa muito empírica e às vezes é difícil mesmo de fazer. E quando a comunicação é difícil,
né? Você pega... Não é tão fácil você parar para pensar e falar, o específico é o mais importante. Mas muitas vezes no caso da natação, o fortalecimento que você faz fora é o que vai te garantir uma melhor performance na piscina. Como que você faz esse equilíbrio? É difícil, né? Por exemplo, no triatlon, não, a corrida que define, mas se você sair atrás da natação, você perdeu a prova, você não consegue pegar o pelotão, você vai sair no segundo pelotão, você já não vai conseguir ter o melhor resultado. Então, assim, são pequenos detalhes que são difíceis, né? Na prática, na teoria, tudo é muito bonito, mas na prática é difícil de fazer. E às vezes você vai fazendo ajuste, os treinadores aqui fazem muito ajuste, às vezes no feeling, né? Eles têm bastante conhecimento para isso. Mas, idealmente, era melhor quantificar a carga. E até escolha de variáveis, né? Porque você pode pegar N variáveis possíveis para cada tipo de modalidade. E você não vai pegar tudo, né? Porque se você pegar tudo, você fica com um monte de dado que você não sabe analisar. E aí deve ser um desafio bem grande, assim, escolher o que vale a pena realmente, né? O que vale a pena a gente ter de dado para mirar, se apoiar, e o feeling tem que contar muito nisso, né? O Emerson, que veio gravar com a gente, falou muito disso. Falou do olhar a cara do atleta na prova, para só daquilo ali já traz muita informação importante. Tira o óculos, está passando correndo, durante uma maratona você já consegue saber se o cara está em vias de quebrar, se toca o pau e como que tá, né? Então, às vezes uma informação muito... que é isso que você falou, empírica, né? Sim. Na prova é mais difícil ainda, né? Porque o corredor ainda tem dia, né? Tem muito atleta que tem dia, então tá no dia certo. E tem vários fatores que a gente vê, por exemplo, alguns exemplos que a gente vê, a maratona, você pega lá, Kipchoge e tal, mas você vê, a maior parte dos grandes maratonistas, eles escolhem maratonas fora do verão, eles fogem no verão, nas temperaturas altas. A Olimpíada acontece quando? A Olimpíada é de verão. Geralmente a temperatura tá 30 e poucos graus, mas mesmo que ela não esteja tão alta, se você parar para ver, a melhor performance desses atletas geralmente está bem abaixo dos 20 graus, né? Entre 6 e 10 graus. Porque a gente tem assim, o equilíbrio térmico nosso, corporal, ele acontece mais ou menos 20 a 27 graus, né? Esses atletas que têm pouca gordura, enfim, talvez seja um pouquinho mais alto, né? Fique um pouquinho mais naquele extremo, mas eles vão produzir muita energia, muito calor. Então isso vai afetar a performance deles. Você vai ver o tempo de maratona, de Olimpíada, é horrível, né? Se você for parar em termos de performance, não é o ideal. Mas isso tem que ser calculado também quando você faz uma programação. Então a aclimatação, né? Esses detalhes são importantes. Por exemplo, será que vale a pena fazer um camp na altitude, né? Que pode estar, sei lá, 6 graus? Ou é melhor fazer um camp de adaptação ao calor, ao fuso horário? Então aquele atleta vai sofrer muito mais, provavelmente, com o calor do que por, né, questão, tá faltando hemoglobina para ele, para transportar mais. É que foi uma queixa dos atletas da natação na Olimpíada do Rio, que eles competiram em casa, mas eles competiram à meia-noite. E ninguém estava adaptado para nadar à meia-noite, 1h, e aí os caras foram mal, né? Então, mas eles sabiam que ia ser meia-noite? Então, eu vi o Léo de Deus falando que sabiam, mas não tinha lugar para treinar nesse horário. Olha a estrutura do negócio. Eles não conseguiam... Não era pandemia ainda. Mas eles não conseguiam treinar no horário da prova. Enquanto os gringos estavam lá no fuso horário, e eles acabavam treinando no... Enfim, não sei. Mas o Léo reclamou disso. Mas acho que os gringos, eles também. O americano está no mesmo fuso horário que a gente. Se você for parar para ver. Não sei. Talvez os da costa oeste, né? Mas da costa leste eles são... Não, mas calma. Só não entendi aqui. Que Olimpíada que você está falando? Do Rio. Do Rio? Mas a competição foi de madrugada? Foi, por causa de horário de TV para transmitir. Eu acompanhei lá. O Natan falou sobre isso, né? Que ele saía muito tarde do Rio de Janeiro, não foi? Isso acontece, provavelmente eles devem ter pego a costa oeste, né? E aí pega o finalzinho, o pessoal da costa oeste consegue descer, por causa dos americanos. Né? Ô Léo, e o que você vê de
comportamentos, de coisas que os atletas de alto rendimento fazem que podem ser potencialmente prejudiciais à saúde. Tipo, tô pensando num atleta de boxe que perde peso pra caramba antes da luta, ou ginástica rítmica que tem um alto índice de, sei lá, de anorexia. O que você vê que é comum entre os atletas e que é ruim para a saúde? Também é difícil responder, né? Que é muito... Cada esporte vai ter sua característica. Existem alguns esportes, por exemplo, você pega a ginástica, né? Os esportes de endurance em geral, você tem um problema com déficit energético, né? Então você consegue caracterizar alguns grupos, né? Você fala, ó, esses grupos eu tenho que ficar um pouquinho mais de olho, tenho que ter uma visão um pouquinho maior em cima de alguns pontos, né? Eu acho que déficit energético é um dos pontos que eu acabo verificando mais assim dentro de alguns grupos de atletas. Mas existe, por exemplo, questão de bebida, né? A gente sabe, uso de drogas sociais dependendo do esporte. Então você pega, muitas vezes esportes coletivos tem um risco alto, né? Às vezes até a origem do atleta e o conhecimento que ele tem sobre higiene. Então muitas vezes assim, quando eu trabalhei na Portuguesa, teve um atleta que ele amanheceu com o rosto inchado. Aí eu fui ver, era o dente dele. Ele tinha os dentes assim numa condição muito precária. Então são condições assim, cada grupo você vai ter que encarar de uma maneira diferente. Tem atleta hoje com redes sociais, tem atleta que, por exemplo, dá pirueta no final de semana, ele chega com dor nas costas na segunda-feira. Você fala, pô, mas como que chegou? Esse exemplo foi bom, cara, bem atual, né? Você chega com lombalgia na segunda-feira, pô, não treinou, o cara descansou, em teoria era pra ele estar zerado, né? E não tava. Então assim, a gente vê fazer vídeo pro TikTok, né? Tem uma série de TikTok coisas. Lesiona mais do que treinamento, é isso? Corte. Não, mas assim, para alguns atletas não atrapalha isso, sabe? Eu acho que a gente tem que respeitar também o momento. Tem atleta que faz parte. Não são só atletas, né? É um hobby dele, né? Sim. Fazer o TikTok é o hobby do atleta. Então, aquilo relaxa. Atleta é a profissão dele, né? Ele não tá 100% na profissão 100% do tempo. Não, tem gente que gosta, né, de viajar, tem gente que gosta de ler um livro, tem gente que gosta de TikTok. Assim, você não pode julgar um atleta porque ele gosta de rede social. Entendeu? Você faz, Léo? O quê? Dancinha no TikTok? Ainda não. Minhas filhas ainda são pequenas, né? Mas a minha filha mais velha ela tá tentando... Ainda não cheguei nesse ponto. Da parte musculoesquelética eu vejo umas culturas assim no rugby. Pô, a gente teve um atleta da seleção brasileira de rugby que ele tava com fratura de estresse bilateral em tíbia e fíbula. E a recomendação dos médicos obviamente era: você não pode jogar. Aí ele chegava na físio e falava: e aí, jogou? Joguei. Bati o pé no chão lá na hora, não doeu, fui pro jogo. A cultura do passar por cima da dor é danosa do ponto de vista de saúde, né? Os caras que daqui a pouco estão com lesões degenerativas sérias, osteoartrose, porque o cara não respeita o próprio corpo. O básico, né? Que é recuperar aquilo que está machucado. O básico. Nada mais que isso. O instrumento de trabalho dos atletas é o corpo. E não cuida, né? E se você não cuidar, né? Se o atleta não... Porque ele é a peça-chave. Não adianta eu falar, não adianta você chegar e corrigir, tratar. Se ele não está ciente que ele é a peça fundamental desse ponto, não vai sair nada. Então, eu acho que o atleta tem que ter essa visão um pouquinho mais profissional, né? De, vou encarar, porque eu vou segurar um pouquinho agora, porque senão eu vou quebrar minha perna. E se eu quebrar minha perna, eu vou ficar 3 meses parado. Né? Então, para recuperar da fratura e até retornar, vai demorar não sei quanto tempo. E você falando da educação, né, também, eu ouvi uma história de uma amiga nossa que trabalha com paradesporto, de um para-atleta de canoagem que precisava fazer sondagem de alívio e deixava a sonda dentro do tênis. Então, a educação conta muito para a pessoa ter saúde também, né? Exatamente. Precisava estar unido, né? Educação, na minha visão, né?
Voltamos ao início do episódio, mas legal para fechar, inclusive. Acho que educação, cultura e esporte tem que andar juntos, né? Não dá para andar separado, porque a gente fala, elas estão atreladas, né? Na verdade, as coisas que a gente vê no nosso dia a dia, por mais que a gente tente isolar as coisas e falar sobre alguns assuntos, elas estão tão linkadas, né, de alguma maneira. Pode não ser o ponto principal para você, por exemplo, política, tal, vai afetar a mim, a você, de maneiras diferentes, né? Então, sei lá, aumentou o preço da gasolina e você anda muito de carro, vai te afetar. Eu não ando de carro, ando a pé, quer dizer, para mim tá tranquilo. Mas de alguma maneira isso vai chegar, uma hora a conta vai chegar, entendeu? Então no final as coisas estão linkadas. E se você tem um atleta que estudou mais, né? Se você tem um atleta, você vai formar não só, a gente não está falando só de atleta, está falando de melhorar o país como geral, né? Vai entregar cidadãos melhores. Perfeito, muito bom. Léo, pelo tempo, finalizamos. Queria agradecer a sua presença. A gente não brindou no começo, vamos brindar no final. Não, mas então coloca pelo menos uma aguinha, né? Aqui, né? Pô, a gente perdeu. Ou pega uma cerveja lá. Vamos de aguinha. Então, Léo, muito obrigado. Vamos brindar aqui, que a gente não brindou no começo do episódio, brindamos no final. Ó, pra quem tá escutando, só na aguinha, todo mundo hoje. Muito obrigado pela sua presença. Espero que você tenha curtido. E, enfim, recado final pra turma aí. Eu que agradeço a oportunidade de falar. Falar de medicina do esporte para mim sempre é bom. Falar sobre esporte é algo que eu posso passar horas ali, né? E, bom, tenho muito o que falar. Acho que a gente já comentou bastante coisa. Acho que a ideia justamente é essa, de ter um foco maior assim, para o esporte no geral, né? Cuidar da saúde, ter que melhorar num todo, né? Acho que para a gente ter um esporte, para a gente ter mais campeões olímpicos, a gente precisa melhorar desde a estrutura, a base, né? Linkar com as escolas, acho que seja ter mais investimento, né? Compreender mais o processo que e ver todas essas benfeitorias, né? O esporte entrega muita coisa para a gente. Acho que como eu falei, não sei como... Para mim, a medicina meio que chegou, né? E o esporte estava no meu DNA, né? Legal. É isso. Boa. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse episódio. Para quem acompanhou na live, muito obrigado. E até o próximo episódio. Valeu!